Bom dia, professores. Bom dia, professoras. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente na nossa TPC por componente curricular, tá? Eu vou pedir para vocês desligarem o áudio e a câmera por conta dessa plataforma do Teams, porque fica melhor o, o som e também a apresentação dos slides. Quando chegarmos na situação de interação, aí você pode abrir o microfone, falar e também pode utilizar o chat para fazer as suas colocações. Tá? Então, mais uma vez, conto com a colaboração da Paula, né, PCNP de projetos da pasta, ela é também de educação física, Paulinha que sempre nos ajuda, colabora com a gente na elaboração e no planejamento e na execução da TPC de educação física. Tá bom? Pode passar, Paula. Quais são os objetivos de hoje da TPC? Pode passar, Paulo. Quais são os objetivos de hoje da TPC? Né? Nós vamos elaborar um roteiro de estudos para a primeira série do ensino médio. Ele vai ser fundamentado nas habilidades essenciais, aquelas que temos que trabalhar de outubro a dezembro, e também fundamentado nas estratégias de leitura, né, que nós discutimos, nós aprendemos, nós visitamos na semana passada, na TPC da semana passada, certo? Vamos compartilhar boas práticas e sugestões para que a gente possa ter um auxílio no planejamento e na avaliação dos roteiros do quarto trimestre, né? E na segunda parte da TPC, nós vamos conversar um pouquinho sobre o goalball e o vôlei sentado, vamos entender os principais aspectos e a dinâmica dessas duas modalidades. Eu já postei no chat, vou colocar novamente, o Padlet, que eu organizei dessas duas modalidades paralímpicas. Então, enquanto a gente vai discutir na TPC, você pode dar uma olhadinha nesse Padlet lá, fica disponível, você pode pegar as ideias também em relação a essas duas modalidades paralímpicas. Pode passar, Paula, por favor. Os conteúdos, né? Então, o roteiro de estudos da primeira série do ensino médio, vamos utilizar o caderno do professor do aluno do quarto trimestre, mas focando nas habilidades essenciais, e o goalball e o vôlei sentado. Pode passar, Paula, por favor. As estratégias, então, aula dispositiva dialogada e também vamos utilizar o Padlet para explicar os conteúdos. A participação de vocês no momento da gente compartilhar as ideias é fundamental. A gente tem aprendido muito e nos formulários a devolutiva de vocês é exatamente em cima disso. Vocês gostam muito de compartilhar ideias, porque os professores têm muita experiência, muitas boas práticas, e a gente vai aprendendo junto, tá bom? Não esqueçam de preencher o formulário de presença e avaliação dessa TPC, que já está disponível no blog. Assim que termina a TPC, eu libero para as respostas lá, tá bom? Quero dizer para vocês que está acompanhando a TPC hoje, o PCNP Júlio, que vai nos ajudar na interação no chat também. Então, hoje a gente tem possibilidade de conversar bastante, tá bom? Então, não esqueçam do preenchimento do formulário e o endereço do blog está aí, tá bom? Pode passar, Paulo. Então, o que eu pensei para a gente trabalhar hoje? Nós vamos conversar hoje sobre um tema que está presente, um objeto de conhecimento que está presente na primeira série do ensino médio, no caderno do professor do aluno, no caderno do professor do quarto trimestre. A unidade temática é luta e o objeto de conhecimento é esgrima. Né? Preste atenção na habilidade que está no caderno do professor, na habilidade, como ela é complexa para a gente trabalhar esse objeto de conhecimento, né? Que é identificar os movimentos básicos da esgrima, assim como reconhecer e valorizar as técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do espetáculo esportivo. Isso é o que está presente no caderno do professor. Pode passar, Paula, por favor. Porém, o nosso foco, pode ir passando, Paulo,
O nosso foco, o que, que é? Nós vamos fazer uma sugestão de roteiros e vamos compartilhar ideias pensando nas habilidades essenciais de outubro a dezembro. Por quê? Porque olha lá como a habilidade simplificou e identificar os movimentos básicos da esgrima. E eu pontuei ainda uma habilidade que vem como uma habilidade essencial para se trabalhar de outubro a dezembro, que está relacionada no segundo bimestre, que é reconhecer a importância do ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança. Então, o nosso roteiro vai ser pautado nessas duas habilidades. É claro que o roteiro ele é fragilizado por conta das minhas limitações, mas vocês vão ter oportunidade de sugerir mais atividades ou ideias para que ele fique mais completo e atenda a necessidade de vocês aí. Tá bom? A Célia está falando aqui no chat que está sem áudio. Talvez colocar um fone ou só. Meu som está saindo aí? Minha voz está saindo aí certinho? Se não, coloca um fone, Célia, porque aqui é baixinho mesmo no André, estamos te ouvindo bem, querido. Então tá bom. Coloca um fone aí, Getúlio, Célia, e vê se é o problema da questão do e-mail. Tá bom? Pode passar, Paula, por favor. Então, nessa primeira parte do roteiro de estudos, o que eu pensei? Olha lá, atividade 1. Eu lancei um desafio, e aí eu vou explicar o porquê. Então, na atividade 1, desafios. Observe as imagens e leia com atenção os textos para realizar os desafios durante a leitura. Os desafios são fáceis e vão te ajudar na melhor compreensão do tema. Você precisa pensar, imaginar, grifar partes do texto e responder perguntas. Lembre-se de registrar em seu caderno sempre que o desafio solicitar. Por que das imagens? Porque eu pensei num roteiro para alunos desconectados. Você lá durante a sua prática, durante o desenvolvimento dos seus roteiros, você pode colocar sugestões de vídeos, outras imagens, atividades práticas e assim por diante. Então eu coloquei algumas imagens que vão ajudar o aluno, inclusive, a entender o texto, a entender melhor o tema. Tudo bem? Pode passar, Paula. E uma situação importante é utilizar as estratégias de leitura para que o aluno tenha facilidade, tenha melhor compreensão do texto que ele está lendo. Lembre-se que a gente trabalhou na semana passada, na TPC passada, as estratégias de leitura. Mas, André, como é que eu vou fazer isso se eu estou à distância? Então, o que eu fiz? Durante o texto, vou apresentar algumas ideias para vocês de como a gente pode, modelando a distância e utilizar as estratégias de leitura para desenvolvimento do tema. Pode passar, Paula, por favor. Então, o roteiro é observação de imagens, leitura e tentar desenvolver, tentar responder, tentar resolver os desafios. Então, o primeiro desafio não precisa anotar, mas pense. Então, você lança alguns questionamentos para os alunos. Já assistiu algum filme ou desenho que retrata duelos de espadas? Já conhece algum esporte com espadas? Já ouviu falar da esgrima? Então, isso é uma mobilização de conhecimentos prévios. Nós sempre fazemos isso quando vamos abordar algum assunto nas aulas de educação física. E como estratégias de leitura, fazemos isso para mobilizar, para criar hipóteses, para que o aluno confirme ou não depois, para incentivar que o aluno relacione com aspectos da vida pessoal ou que ele conhece sobre o tema. Certo? Pode passar, Paula, por favor. E aí a esgrima de corpo inteiro é um pequeno texto que eu tirei do caderno do professor do quarto bimestre, que vai falar alguns aspectos interessantes que você pode abordar, discutir com o seu aluno na devolutiva ou futuramente numa aula presencial, né? E é claro que se em algum lugar você já deve ter visto determinados tipos de combate com espadas, né? O título é Esgrima de Corpo Inteiro, seja em mangás, filmes, desenhos, a arte de utilizar o objeto para ampliar a área de alcance, seja para trabalhar, caçar ou lutar, não é algo novo, certo? Reflita por alguns instantes.
Pinturas rupestres nos mostram a utilização de galhos, pedras, lanças, sendo utilizadas para a autodefesa e a caça. Ao longo dos anos, esses objetos foram sendo confeccionados e aprimorados. Mas será que para esgrimir é necessário ter alguma arma? O próprio texto traz algumas indagações que o aluno vai pensar sobre o tema, sobre esse objeto de conhecimento, sobre a esgrima, né, sobre a luta. Mas, afinal, o que se entende por esgrima? Esgrima é considerada a arte de jogar ou lutar com armas brancas. Aí vem o segundo desafio. Pode passar, Paulo. Durante o texto eu coloquei. Eu não tô conseguindo enxergar aqui na projeção, porque minha barrinha aqui do Teams está na frente. Mas é um outro desafio. Use a imaginação. Então, o aluno vai responder ou só vai pensar? Você vai percebendo que eu lancei mão de algumas perguntas e de algumas estratégias de leitura que remete àquilo que a gente trabalhou na semana passada, que são estratégias que o aluno vai levantando hipóteses, vai fazendo questionamentos, vai visualizando, imaginando algumas situações. Isso faz com que ele fique curioso para continuar lendo, que ele entenda melhor o texto, que ele faça conexões como a gente trabalhou na semana passada, conexão com outros textos, conexões com situações da vida dele, conexões com algo que acontece no mundo e assim por diante. Tá? Então, essa é a primeira parte do texto. Pode passar, Paula, por favor. No segundo texto, eu fui buscar no Comitê Olímpico Brasileiro esse texto que vai falar sobre a história e depois sobre a regra. E eu continuo também falando sobre e utilizando as estratégias de leitura durante a leitura do texto, né? Aí eu lancei mais um desafio, pedi inclusive para o aluno registrar no caderno o que você entende por arma branca, quais as utilidades desses objetos, além de ataque e defesa ao longo da história. Ele vai pensar um pouquinho, vai imaginar situações, tá? Você pode fazer isso de uma forma diferente. Você pode colocar um roteiro para leitura e ele responder. Eu fiz isso durante o texto. Serve também como registro e devolutiva para vocês. Pode passar, Paulo, por favor. Olha lá, no desafio 4, é para grifar partes mais importantes do texto. Eu utilizei uma estratégia de leitura, que é a sumarização. Você pode pedir para grifar, pode pedir para colocar como um registro do lado do texto, ou ele fazer esses registros no caderno. Tá? Então, foi uma utilização mais uma estratégia de leitura. Pode passar, Paulo, por favor. Anteriormente, falando um pouco mais da história, né, de como surgiu a esgrima, de como era na Idade Medieval, fazendo até uma relação com os mosqueteiros, né, o significado da palavra toucher, que é quando tem um toque, né, em relação ao adversário, e aí o aluno vai entendendo um pouquinho mais da esgrima. Lembrando que essa habilidade é uma habilidade essencial de outubro a dezembro, e ela foi mais reduzida comparada à habilidade do tema, do objeto de conhecimento que está presente no caderno do professor. Pode passar, Paula, por favor. Nessa terceira parte que fala sobre as regras, eu pensei em outras perguntas, outros desafios. Essa é muito importante. Como são computados os pontos nas competições de esgrima? Então, é mais um questionamento que ele vai ter que buscar informações. São informações mais objetivas. Outras perguntas ele vai ter que responder um pouco mais com elaboração. A gente viu essa diferença, as perguntas magras e perguntas gordas, né? Aquelas que estão bem explícitas e outras que ele tem que argumentar um pouco mais para responder. E o último desafio que eu coloquei como estratégia de leitura, lembrando que é um roteiro à distância para alunos desconectados, isso é só uma sugestão para você, você pode organizar de uma maneira diferente, é uma espécie de resumo, de síntese, né? Como acontecem as competições de esgrima, quais os tipos de armas que são utilizadas nas competições de esgrima. Se eu errei aí é porque eu não estou conseguindo ver, mas
eu lembro que eu mencionei. Então, leitura dos textos, utilizando estratégias de leitura, você pode fazer um roteiro antes ou pedir que ele responda depois. Eu coloquei no meio do texto, justamente para fazer essa modelagem de estratégias de leitura à distância, pensando no roteiro de estudos para alunos desconectados. Você pode pensar de uma maneira diferente, pode acrescentar outras ideias. Eu trabalhei bastante com imagens, né? Imagens que a gente pode utilizar nos roteiros para que o aluno possa entender um pouco mais do tema. Você pode investir nos vídeos, o próprio caderno do professor traz sugestões de vídeos, de movimentos da esgrima. Próximo, e de regras também. Próximo slide. André, Oi. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Acho que é a Paulinha que está passando slide para você, né? Você, para assumir essa barrinha de baixo aí, para você poder enxergar, é só clicar nesse espaço preto aí, na esquerda ou na direita da sua tela, tá? Que aí ele some. Já sumiu já aqui. Obrigado, Júlio. É bom ter uma pessoa que entende tecnologia com a gente, né? Oh, meu Deus. Obrigado, obrigado. Agora tá aparecendo tudo, tá claro agora. Tá limpo agora, dá para ver. Isso, aí ele vai voltar, mas aí você pode sempre clicar assim, que aí você consegue enxergar. Tá? Desculpa interromper. Não, eu que agradeço. Até o Pedro aqui, professor Pedro aqui, tá agradecendo aqui. Então, vamos lá. Na segunda atividade, que é a atividade 2, fique atento, eu também investi nas imagens. Imagens que estão no caderno do professor, imagens que você pode pegar para trabalhar com os seus alunos. Você pode buscar imagens que estão livres em relação a direitos autorais, ou pode fazer a citação, sempre tomando cuidado em relação a isso. Então, a atividade 2, observe e analise atentamente as imagens abaixo e depois faça correspondência entre as colunas, enumerando a segunda coluna de acordo com a primeira. As armas que são utilizadas na esgrima, que é o sabre, a espada, o florete, alguns movimentos que ele pode observar, as diferenças de uma arma para outra, do implemento utilizado na esgrima, e pode passar, Paula, por favor, para a tabelinha, em que ele vai fazer. E aí eu pensei numa tabela o seguinte, estou trabalhando com aluno desconectado, então eu já vou dar a definição para ele, e ele vai ajustar conforme os aspectos importantes dessa modalidade. Então, se ele for falar de objetivo nas competições de esgrima, ele vai corresponder com a coluna que dê melhor entendimento em relação a isso. Olha lá, na esgrima são utilizadas armas brancas para alcançar e defender-se, objetivando tocar o adversário com a ponta da arma sem ser tocado, não é permitido contato corporal. Então, o objetivo nas competições de esgrima é isso. Se eu for pensar na 2, nas armas utilizadas, olha lá, ele vai corresponder com qual? A esgrima é praticada com 3 tipos de arma, então vai dar as definições do florete, da espada e do sabre. Também trouxe também nessa tabela o que é permitido com cada implemento desse, porque tem uma diferença durante o combate de esgrima. As ações e movimentos. Trouxe algumas ações e movimentos que são principais na esgrima, que é a posição de guarda, a marcha, romper e o afundo. No próprio caderno do professor, traz alguns vídeos que demonstram esses movimentos e também falam sobre as competições e as regras básicas da esgrima, que você pode completar com no seu roteiro. Então, aqui eu trouxe as definições, vestimentas e equipamentos. Olha lá, esgrimista conta com a máscara, luva, jaqueta, protetores corporais, uma série de equipamentos de segurança que são indispensáveis para os combates. Então, imagens, correspondência das colunas com a definição daquilo que eu quero, mas você pode colocar de uma maneira diferente. Ah, André, meu aluno está com dificuldade, vou ter que fazer algo mais simples. Eu acho que essas definições eu tenho que colocar
para saber mais e depois pedir um outro exercício. Nós vamos discutir isso, você vai completar ou vai sugerir aquilo que você pensa. Pode passar para a terceira atividade, Paula, por favor. Na terceira atividade, eu pensei em algo que poderia estimular o nosso aluno a fazer alguns movimentos. Nós já discutimos muito isso durante os nossos encontros, em que vocês conhecem muitos alunos de vocês e sabem aonde que você pode fazer intervenção. Posso pedir para o aluno ou para a minha turma fazer alguns movimentos, isso é mais perigoso, isso só vai ficar na observação, aí nós vamos discutir. Aqui foi só uma sugestão, uma ideia. Então, atividade 3, não fique parado, movimente-se. Então, depois de realizar as atividades e conhecer mais sobre a esgrima, chegou a hora de tentar realizar alguns movimentos. O importante é não ficar parado. Aqui eu fiz uma observação. Então, tente fazer movimentos diante de um adversário imaginário. Essas sugestões, inclusive, tem no caderno do professor. Eu puxei para a nossa realidade que estamos vivendo e para esse roteiro, você pode pensar em outras, né? Assim como os katas no karatê, utilizando apenas os braços, sem objetos, como se estivesse em uma competição de esgrima. Pense nos movimentos e utilize as imagens que estão nos roteiros para ter ideias de como realizar as ações. Reflita como deve ser a movimentação dos pés para um bom desempenho, tanto para o ataque quanto para a defesa. Lembre-se que nos confrontos de esgrima, os deslocamentos são em linha reta, o deslocamento é em linha reta, para frente e para trás. Aí o pessoal já está sugerindo aqui, muito importante, depois a gente vai discutir. Então, olha lá no movimento 2. Agora, tente empunhar um objeto que simule uma espada. Pode ser cabo de vassoura ou confeccionado de jornal ou outros objetos. Simule os mesmos movimentos realizados anteriormente. Não utilize materiais pontiagudos para evitar acidentes. Aí você sabe dos cuidados de segurança que você tem que ter com as turmas e aquilo que você pode pontuar. E uma atividade, uma pergunta 3 aqui, em cima dessa atividade 3, depois de tentar realizar alguns movimentos, quais capacidades físicas você acha que são mais requisitadas durante as competições de esgrima? Registre em seu caderno. Você pode explorar dessa forma, você pode, numa devolutiva com seus alunos, aprofundar um pouco mais o tema, mas pensando na esgrima e na habilidade essencial de outubro e dezembro, eu acho que aqui fica de bom tamanho. Tudo bem? Aí vamos sugerir, vamos ver o que vocês pensam. Na próxima atividade, Paulo, por favor. Então, da esgrima, eu preparei 3 atividades para o nosso roteiro. Pensando no segundo bimestre, que é uma habilidade essencial de outubro a dezembro, de aprofundamento e recuperação, essa habilidade está presente na unidade temática dança. E o objeto de conhecimento, atividade rítmica, manifestações rítmicas no esporte, na luta, na ginástica e na dança. É onde está alocada essa habilidade. Pode passar, Paulo, por favor. Pode passar tudo, para ficar mais fácil. Mas lembrando que esse roteiro é pautado nas 2 habilidades que eu já havia estipulado lá em cima. Tá? Que é identificar os movimentos básicos da esgrima, é uma habilidade do 4º bimestre, e reconhecer a importância do ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança. Passa só mais um clique, Paula, por favor, que é uma habilidade do 2º bimestre. Né? Então, no meu roteiro, eu vou encaixar esse aprofundamento, essa recuperação, e vocês vão avaliar aí se dá para fazer, se poderia ter feito diferente. Pode passar, por favor, Paulo. Então, numa atividade 4, pensando naquela habilidade que eu estou recuperando, essencial do 2º bimestre, eu vou tentar linkar com o assunto que eu estou trabalhando agora, que é a esgrima. Né? E, lógico, aprofundando um pouco mais. E pensando um pouco em outras práticas corporais, no esporte, na dança, para que ele possa entender. Então, sabemos que o ritmo se faz presente em nosso dia a dia e manifesta-se de diversas formas no mundo que nos rodeia. Você pode perceber, por exemplo, os ritmos do seu corpo,
como os batimentos cardíacos, a respiração e os ritmos presentes na natureza. Tudo isso tem no caderno do aluno, no caderno do professor. Eu trouxe para contextualizar a atividade para que ele relembre sobre isso, sobre o ritmo, sobre o que nós vamos tratar nessa atividade. Nas diversas manifestações da cultura de movimento, podemos encontrar a presença de ritmo, seja na sequência dos golpes de um lutador, até coloquei em negrito para linkar com o tema lutas, nas passadas para o arremesso no handball, nas séries de exercícios na academia e até na sincronia de dançarinos de street dance. Pois bem, fique sabendo que o ritmo é movimento, e sendo assim, ele pode ser lento, rápido, simples, complexo, cíclico ou acíclico. Essa atividade eu retirei do caderno do aluno. Para realizar a atividade 4, observe as imagens descrevendo as características do ritmo presentes nas figuras, lembrando que o ritmo é cíclico quando há uma continuidade de movimento e acíclico quando não é notada a continuidade deste movimento. André, isso está muito complexo para eu fazer essa recuperação e aprofundamento. Eu vou ter que esmiuçar um pouquinho mais, colocar as definições, dar exemplos antes da atividade. Vamos discutir, fique à vontade, pode passar, Paulo. É uma atividade que eu tirei do caderno do aluno para fazer essa recuperação, não perdendo a noção da habilidade que eu estou pensando lá, do segundo bimestre. Pode passar, Paulo, por favor. E aí, as variações do ritmo, ele vai colocar se é cíclico, se é acíclico, você pode explorar um pouco mais, que características tem esse ritmo, são movimentos rápidos, lentos, você vai discutir com ele numa devolutiva, você vai determinar um pouquinho mais durante a atividade. Pode passar uma. Coloquei uma imagem da esgrima, caso você queira completar, que ele pense um pouquinho mais sobre o ritmo relacionado ao tema que nós estamos trabalhando. Mas isso é uma sugestão apenas. Essa é a atividade 4, pode passar para a atividade 5, Paulo, por favor. Na atividade 5, a última atividade deste roteiro, pensando nas habilidades essenciais, olha lá. Agora você vai identificar na prática os movimentos mais requisitados durante uma atividade física. Pense nos movimentos cíclicos e acíclicos presentes em alguma atividade física que já praticou nas aulas de educação física. Pode ser uma situação de jogo, dança ou esportes. Registre no caderno suas ideias para cada movimento, identificando o ideal e o movimento identificado, perdão. O ideal é que você observe as diversas variações do ritmo aprendidas nas aulas. Segue abaixo uma tabela para auxiliar em seu registro. Também retirado do caderno do aluno, você busca as atividades nos materiais de apoio e adapta para o seu roteiro. Aqui eu fiz mais simples. Pensei só num esporte, numa luta ou numa dança e utilizei a tabela para que ele possa pensar se é movimento cíclico ou acíclico. Quais as variações de ritmo encontradas? O ritmo é forte, é fraco? Que tipo de atividades são essas? Que variações de ritmo são essas? É baixo, é alto, sem interrupções, é contínuo? Você pode explorar de acordo com aquilo que você trabalhou com os alunos lá no segundo bimestre, ou que você queira intensificar um pouco mais conhecendo a sua turma. Pode passar, Paulo. Apresentado o roteiro, as minhas sugestões desse roteiro, é o momento que a gente consegue enriquecer um pouco ele, mediante as boas práticas e experiências de vocês. Pensando nisso, vamos para a interação no chat, ou quem quiser pede a palavra. Qual a sua sugestão para completar um pouco mais esse roteiro? Ou qual a sua sugestão para deixar ele um pouco mais elaborado ou pensando na sua realidade? Além disso, você pode comentar também sobre esse objeto de conhecimento, sobre a esgrima na escola. O que você já conseguiu realizar em termos de organização e confecção de materiais, organização da turma, cuidados necessários? Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos de alguns professores em relação à esgrima na escola. Eu também já ouvi alguns relatos de alguns PCNPs que também acompanharam trabalhos interessantes dos professores em relação à esgrima na escola. Então, vamos ouvir a experiência de vocês, o que vocês gostariam de acrescentar
e também pensando até nas aulas presenciais, como foi o desenvolvimento da esgrima na escola. Vamos lá? Hoje vai ser a Paulinha que vai ficar no chat com vocês. Hoje vai ser eu. Então, quem quiser, pede a palavra, pode colocar no chat as suas impressões, aquilo que gostaria de melhorar no roteiro. Acho que foi até o próprio Júlio que já falou para mim que uma vez foi na escola acompanhar a atividade, gostou muito. Foi sim, André. Estou lembrando aqui. Isso, foi muito bacana, cara. Primeiro porque eu não sabia, nem imaginava que se ensinava isso na escola. E eu vou recordar. A Michelle está aí, professora? Fui na minha aula, Júlio. Foi fantástica aquela aula, para mim, marcou muito. Eu não tinha noção e ver assim como eles empolgados, né? Como eles se envolveram nas atividades. Que a Michelle, ela fez uma atividade, acho que você pode até falar se você quiser, Michelle, mas ela fez uma atividade desde a confecção do florete com eles até o treino de movimentos na quadra, foi bem bacana. Sim, e eu vou recordar rapidinho, a Michelle vai falar, e tem mais algumas aqui, algumas interações no chat aqui, algumas sugestões. Eu me lembro que a gente foi acompanhar o Saresp no Omar Barreto, e a Zirleide, ela estava trabalhando com os alunos uma espécie de avaliação pelo Kahoot, e era sobre a esgrima também. Bacana, o pessoal participou muito. Então, o pessoal nós estávamos juntos esse dia também. Coincidiu, né? Quarto trimestre. A Cláudia está falando que tem muitas espadas aqui feitas ao longo dos anos. Então, agora ela não faz mais as espadas, então ela já utiliza. O professor Carlos falou que postou aqui no grupo 4 apostilas sobre esgrima. Então, e também no grupo de WhatsApp dos professores. Então, se os professores quiserem aprofundarem no tema, é só só abrir as apostilas, baixar e tal. A Michelle quer falar alguma coisa? Algum professor? Qual que é o cuidado que tem na realização dessas atividades? O que gostaria de acrescentar no roteiro? Bom dia, pessoal. Na verdade, a confecção da espada ela foi realizada também como auxílio na matemática, que nós utilizamos as medidas, né? Os alunos aferiram, fizeram as medidas em algum momento da aula, para ficar exatamente o jeito que era, né? Para trabalhar as medidas de comprimento. E aí nós realizamos com jornal algumas, e aí eu consegui fazer com eles de PVC, né? Foi bem legal, com cano de PVC na pontinha e com a própria garrafa PET, que nem a gente já faz, né? Todos os professores já realizam. Eles gostaram muito da atividade. Foi bem legal, eles se empenharam em fazer os movimentos, execução. Foi bem divertido e bem gostoso, assim, bem gostosa a aula, bem produtiva. Ô, Michele, 2 perguntinhas para você rapidamente. O comprimento que você está falando é o comprimento oficial, né, da arma utilizada, que até no caderno do professor fala isso, né, que é a medida oficial da arma utilizada no combate da esgrima. E como que é o comportamento dos alunos? Você teve algum problema? Não, na verdade, não, eles até se comportaram bem legal, né? No final da aula é que você tem que recolher as espadas, né? Porque senão você já viu, né? Entendi. É bagunça se não recolher. Mas assim, eu achei bem legal, eles se disporam a fazer, a maioria deles fizeram, quase todos realizaram. Eles acharam bem divertido. Numa aula posterior, não sei se o Júlio chegou eu acho que ele não assistiu essa, a gente trabalhou o combate em si, né, com a tinta guache, né, então eles se divertiram bastante, foi bem legal a aula. Legal, muito bom, Michele. O professor Carlos aqui, parabéns, Michele, o Júlio tinha me relatado mesmo que ele foi lá acompanhar e gostou bastante. O professor Carlos postou aqui no endereço de um vídeo no YouTube que ensina como fazer a confecção, né? E eu gostaria de... professor Pedro aqui ou é a Zirleide que está com outro e-mail, né? Que ela está falando aqui, acho que é a Zirleide. Ela sugeriu aqui vara de pescar, a única que é flexível, né? Tem que tomar cuidado com a ponta
e colocou fita crepe para minimizar a ponta. Ela está dando uma sugestão aqui. E a Zirleide também falou que já usou esgrima no interclasse. Se quiser abrir o microfone, Zirleide, ou relatar aqui como que foi essa experiência, como que os alunos se comportaram, ou se gostaram, né? Bom dia. Foi super legal, sim, porque assim, cada vez que eu faço interclasse, a gente coloca alguma coisa, pelo tempo que eu tenho, eu faço uma pesquisa com eles, algumas coisas alguns esportes, algumas atividades que eles queiram, né, colocar. Então, por exemplo, eles já pediram esgrima, já coloquei tênis, o flagball sempre, chokeball, né, e da esgrima foi super legal. Eu fiz também para ver essa questão da pontuação, com tinta, né? Então, assim, suja pra caramba, mas foi interessante. É que dessas últimas vezes, eu tenho bastante espada, como a professora falou, teve uma turma que fez tão bem as espadas que eu tenho até hoje lá, então eu utilizo isso aí. E eu também, eu tenho a facilidade, né, do Carlos ter esse material lá na UnoOeste, e ele também presta também o material e dá para levar as armas, né, praticamente mais próximo da oficial, e aquelas de plástico para poder fazer treinamento. E ele também tem, tá? Aqui em casa também tem roupa de esgrima, se alguém quiser um dia, quando tiver as outras aulas, pois é dele, mas a gente empresta, tá? A máscara, então é bem legal. Eu levo lá na escola e assim, tem aluno que fica assim, quer pegar, fica trocando, né? Um coloca a roupa, e depois o outro quer colocar. Até em intervalo teve aluno que ficou. Então, assim, é legal que você desperta a curiosidade deles, né? Porque são coisas diferentes. Eu acho que toda vez que tem uma atividade, um esporte, uma atividade física, sei lá que seja, relacionado, que é um tema diferente, eu vejo pelos meus alunos, eu acho que o interesse é muito grande. A participação deles é alta, entendeu? Assim, porque é uma coisa diferente. Então, eles querem experimentar. E esgrima é uma das coisas, assim, que eles eles adoram fazer. Porque tem isso aí, se você não recolher, tem que tomar cuidado, sempre falando, porque tem aqueles engraçadinhos, né, que pega e fica batendo no outro. Então, assim, a primeira coisa eu deixo eles brincarem, assim, né, mas sempre falando a questão de segurança. Como é ensino médio, então, acho que é um pouco menos... assim, é mais tranquilo, né? Em relação a isso. Mas é bem legal. Eu acho que assim, é uma das lutas bem interessante que eles mais gostam de fazer na escola. Acho que depois vem o boxe, né? Que eles se interessam bastante. Mas é bem, bem interessante. Foi bem legal quando foi no interclasse. Acho que eu tenho umas fotos aqui, depois qualquer coisa eu vou ver se eu acho e compartilho. Pelo menos uma foto aqui para vocês. Muito bom, Zirleide, legal. Em cima disso que você está falando, dessas sugestões aí, o professor Tadail colocou aqui que usou rojões usados, e o Haroldo também lembrou aqui que os roteiros devem ter a essência da essência, até para facilitar que os alunos desconectados não fiquem desmotivados. Exatamente, Haroldo, a gente pensa num roteiro de sugestões, né, num roteiro de estudos para os alunos desconectados, mas aí o professor ele adapta para a realidade, aquilo que ele pode avançar, talvez um roteiro tem que ter menos atividades, ou ele pensa em 2 roteiros diante desse que a gente apresentou. O mais importante nesses relatos aqui é trocar experiências e poder enxergar não só os roteiros também, né, mas as atividades práticas, né, como que a gente faz em relação à esgrima. Então, foi muito positivo. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar? O André, Oi. Eu queria fazer um comentário aí. Claro. Seria bacana também, não sei, depende muito da realidade de cada escola, né? Mas, de repente, fazer alguma parceria com o professor de História. Que em História, eu não sei lembrar agora de cabeça se é no segundo ou no terceiro bimestre, acho que é no segundo bimestre, que eles veem Idade Média. E na Idade Média, os duelos, né? De repente, poderia fazer algum projeto, alguma coisa assim. Também fica bem bacana. Porque aí você tem o aporte histórico, né? O aporte, vamos pensar assim, teórico, né? E ver em alguns momentos situações típicas, como, por exemplo, a independência do Brasil, por exemplo, né? Fugindo aí do tema da Idade Média,
Você tem aquela imagem que Dom Pedro está com aquela obra de arte, Dom Pedro com a espada na mão, né? Florete. Quer dizer, assim, isso é muito presente na história. De repente, fazer uma parceria, ou construir o roteiro em conjunto também, né? Dependendo da realidade da escola, isso é possível. Sem dúvida. Ainda a Michelle testou o exemplo de matemática, né, Júlio? Poder fazer esse projeto, né, com outras disciplinas, né? E é interessante também expandir o assunto, né? Ver a própria evolução, como que era esse duelo na Idade Média, como que são os duelos hoje, né? Hoje é tudo eletrônico, né? Assim que o atleta toca a espada no adversário, já é computado, tem todos os sensores lá, então é importante, inclusive, essa evolução da modalidade, né? Os equipamentos que são utilizados hoje até para garantir a segurança durante as competições, tá? A Zirleide está postando algumas fotos aqui, ó, durante o interclasse, né, ou durante as atividades. Pode servir também como ideia, se algum professor quiser fazer esse trabalho na escola, durante o interclasse, ou alguma atividade que ele quer os alunos. Ok? Ô, André, é a Paula. Bom dia, pessoal. Pensando no roteiro de estudo, né, que até o Haroldo citou ali, que tem que ser o mais básico possível, que a gente não pode perder de vista, né, e o que você falou é importante, que cada professor conheça a realidade da sua escola, dos seus alunos, né, então, se eu tenho uma sala que eu já sei que é difícil, né, a aprendizagem deles, talvez esse roteiro pode ser dividido em 2 etapas, por exemplo, mas o que a gente não pode perder de vista é que esse aluno também precisa avançar, e é por isso que é tão importante pensar nessa sequência didática, né, e do mais básico para o mais complexo. A gente não pode perder isso de vista como educador, tá bom? É isso. Vou voltar a apresentar, PPT. Tá ótimo, Paulinho. Pode apresentar aí que a gente... Na segunda parte da TPC, eu quis trazer um assunto que também os professores têm muita experiência, né? Eu já pude conversar com alguns professores sobre isso. A gente observa o trabalho em relação a essas modalidades. E aqui não é propriamente uma sequência de atividades ou um roteiro de estudos em cima disso, não. Nós vamos conhecer um pouquinho do goalball e do vôlei sentado, que estão presentes no nosso currículo. Nós temos que conversar sobre essas modalidades paralímpicas e o esporte adaptado. E para contextualizar, no quarto bimestre do caderno do professor da segunda série do ensino médio, ele traz o tema contemporaneidade. O objeto de conhecimento é o corpo, cultura de movimento e pessoa com deficiência. E aí ele traz algumas habilidades, né, identificar a dinâmica do goalball, do vôlei sentado, além de outras modalidades como futebol de 7, futebol de 5. E vamos aproveitar a oportunidade desse espaço formativo para conhecer um pouquinho mais da dinâmica do goalball e do vôlei sentado. Nós preparamos, inclusive, um Padlet para trabalhar esse tema com vocês. Pode passar a tela, Paula, por favor. Então, quando pensamos nesse objeto de conhecimento que o material de apoio traz, ele faz menção a essas modalidades que estão aí representadas, o goalball, o vôlei sentado, o futebol de 5 e o futebol de 7, que nós precisamos conhecer para a nossa formação mesmo e também como trabalhar com essas modalidades na escola, no dia a dia da escola. Pode passar, Paulo. O que é mais importante, né? O que muitas vezes o material de apoio traz quando vamos trabalhar uma modalidade dessa? Eu acho que é muito legal a gente passar
a desenvolver, nós já fazemos isso, mas é sempre importante ressaltar, a mobilização de conhecimentos prévios. Perceber do aluno se ele conhece essas modalidades, se ele já ouviu falar, se ele já assistiu alguma competição de modalidades de esportes adaptados, de modalidades paralímpicas, até a gente começa a identificar o pouco espaço que essas modalidades têm na mídia e na sociedade. O grande incentivador dessas modalidades são vocês, somos nós, professores, porque eu conheço o trabalho de vocês, vejo, inclusive, vocês acompanhando durante os jogos escolares, nas modalidades paralímpicas, né, da educação, dos jogos escolares, incentivando, realizando atividades nas escolas. Eu me lembro, por exemplo, a Célia fez um trabalho muito legal, se não me engano, no Horaci, com as cadeiras com rodinha, depois pode relatar também, né, e vários professores aqui que têm experiência. Então, a gente pensar e conversar com o aluno sobre o que ele pensa dessas modalidades, se ele já conhece as regras, por exemplo, né? E pode passar, Paulo. E muito importante também, durante o trabalho com essas modalidades, durante o trabalho com essas atividades, com a pessoa com deficiência, o que? A gente desenvolver no aluno a empatia, né? Que é a identificação de um sujeito com o outro, se colocar no lugar do outro, ter sentimentos, né? Sensibilidade em relação à situação do outro. Quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa, tentando entendê-la. A própria educação física, né, nas atividades que nós realizamos, na quadra, nós tentamos incluir todos, tentamos fazer com que eles cooperem, respeite a individualidade, né? É um trabalho que, inclusive, vocês acabaram de relatar, né? Os cuidados que vocês têm para incluir toda a turma. Então, muito importante pensar nesses dois aspectos quando fazemos um trabalho com essas modalidades, né? Com todas, mas destacando. Trabalhar bastante a empatia, né? O sentimento em relação às outras pessoas, se colocar no lugar do outro, mobilização de conhecimentos prévios, ver o que o aluno já conhece dessas modalidades. Tudo bem? Pode passar, Paulinha, por favor. André. Oi, pode falar. É a Célia. Você comentou, Oi, Célia, só para ressaltar, os alunos aqui do Horacio tinham um aluno cadeirante, e daí, para poder incluí-lo, né, nas atividades de educação física, foi realmente uma prova que eles fizeram. Então, eu peguei as cadeiras de rodinha da sala de informática, e daí, esse aluno, ele não conseguia se movimentar, ele não tinha mobilidade nem com as pernas, nem com a mão. Então, precisava de alguém que o empurrasse mesmo o tempo todo. E daí os outros também ficaram com a mesma condição, né? Para eles terem equidade todos. Daí tinha o colega que empurrava a cadeira e o aluno tinha que ficar sentado com as pernas cruzadas e a mão em cima das pernas, sem poder movimentar. E daí, assim, eles depois relataram como foi, a sensação que tiveram, né? Ficaram com muito medo da cadeira virar e eles se machucarem, né? Eles trocaram, tanto a pessoa tinha que empurrar, como tinha que depois ficar sentado na cadeira. E foi uma atividade bem legal, o resultado foi bem bacana. Muito legal, Célia, muito bacana mesmo. E olha a participação desses alunos, né? Trabalhando a empatia, trabalhando as atividades e incluindo mesmo, né? Participando. Você falou um aspecto muito importante, a questão da equidade. Então, muito bom mesmo. Em relação a isso, depois se quiser voltar a comentar, você consegue abrir o Padlet aí, Paula? Compartilha e abrir ou você quer que abra aqui? André, se você puder abrir aí, porque tem aquela parte do áudio, né? Nós testamos ontem, eu não estou conseguindo ativar o áudio aqui. Então, só um minutinho, por favor. Desculpem os problemas técnicos, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai abrir. Para mim já não apareceu a questão do áudio.
Paulinha, vocês estão conseguindo me ouvir? E ver a tela do Padlet? A gente te ouve e vê, André. Tá. Então, o que eu trouxe para vocês aqui utilizando o Padlet? Uma ferramenta que vocês já utilizam há bastante tempo. Inclusive, foi por sugestão de vocês, né, comentando sobre essa ferramenta, que eu fui buscar aprender um pouquinho. Não conheço muito, eu utilizo as funções mais básicas da ferramenta, mas é interessante que a gente pode organizar. Então, o goalball, o que é interessante a gente lembrar do goalball, né? É que foi uma modalidade que não é adaptada, né? Ela é exclusivamente para as pessoas com deficiência visual. O goalball é um esporte baseado, então, nas percepções tátil auditiva. Não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento do gol e no reinício do jogo e nas paradas oficiais. Quem já teve a oportunidade de visitar lá o Comitê Paralímpico em São Paulo, acho que alguns professores já foram, a quadra de goalball ela é totalmente lisinha, o gol, assim, a gente fez algumas atividades lá, até com a bola com guiso, assim, então é muito bacana mesmo a modalidade, né? Então, ao mesmo tempo, os atletas vão arremessar e vão defender. Nesse Padlet aqui, que nós vamos conversar um pouquinho sobre o goalball, você tem acesso ao Comitê Paralímpico Brasileiro, para você observar e analisar e conhecer as regras do goalball, um pouco mais das regras. O goalball ele traz alguns aspectos gerais, que é a questão da quadra, né? Que é a largura e comprimento, 9x18, é o mesmo tamanho da quadra de vôlei. O tempo de jogo são 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. São 3 jogadores que atuam na partida, 3 titulares, 3 reservas. O tamanho do gol é 9 metros de largura por 1,30 de altura. E os arremessos, ele tem aquela particularidade que ele tem que tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias, né? E o objetivo é fazer o gol na equipe adversária. Eu coloquei aqui a final do Campeonato Brasileiro de Goalball de 2019, você pode acompanhar a partida toda. Também aqui, algumas considerações sobre o goalball, o tamanho da bola, por exemplo, ela possui um guiso, né? Porque para facilitar com que os jogadores identifiquem. E eu não sei se vai conseguir rodar o vídeo aqui no Teams, mas o que eu coloquei aqui que vem como sugestão no material? Como aprender, como ensinar o goalball na escola. Algumas sugestões muito interessantes, como a adaptação, por exemplo, do material. Ah, André, eu não tenho bola com guiso na escola, então eu vou utilizar a bola de basquete com uma sacola plástica, envolta numa sacola plástica. Né? André, o gol lá do goalball, o tamanho do gol, eu não tenho. Então, alguns professores utilizam cone e o barbante. Né? Até para traçar as linhas da quadra, coloca lá o barbante, passa uma fita em cima para que o aluno identifique. Até a adaptação da venda também é muito importante. Um outro aspecto que é interessante, que se vocês visitarem o Comitê Paralímpico Brasileiro, o site lá, e buscarem informações, são as categorias, né, que é dividido. E os atletas utilizam as vendas, né, para ficar todo mundo igual. Eu não sei se vai dar para ouvir o áudio aí, Júlio? Você vai soltar? Até agora não soltei. Não estou ouvindo, André. Então, ele não vai compartilhar o áudio mesmo. Então, vocês podem acessar o Padlet aí no celular de vocês, que no áudio aqui eu explico como que essas categorias funcionam no jogo, né? Lembrando que nós temos 3 categorias. O B1 são cegos totais, ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. B2, atletas com percepção de vultos. B3, atletas que conseguem definir a imagem. Por isso, a utilização da venda, para que todos tenham a mesma situação durante o jogo. Então, eu trouxe isso aqui para a gente poder conhecer um pouco mais dessa modalidade remotamente, né? Quem sabe um dia teremos uma oportunidade de desenvolvermos oficinas práticas em relação ao goalball, mas aqui algumas sugestões, os conhecimentos básicos
e a dinâmica básica dessa modalidade, né? De como ela é jogada, algumas imagens e vídeos também. O objetivo maior é que a gente possa discutir algumas situações, como a Célia acabou de pontuar, de experiências que nós vivemos, que nós vivenciamos na escola, em relação a essas duas modalidades, ou em outras situações com esportes adaptados ou modalidades paralímpicas, tá? E eu, dando sequência no Padlet, eu trouxe o vôlei sentado, né? Uma outra modalidade que aparece no currículo também, com basicamente as mesmas informações do goalball, relato dos atletas, né? Como ensinar o vôlei sentado na escola, inclusive com exercitação de fundamentos, atividades para desenvolver o deslocamento da quadra, que tem que ser bem particular do vôlei sentado, que as regras são basicamente do vôlei tradicional. Tem uma diferença básica, né, que é permitido bloquear o saque, porém, os jogadores têm que manter o contato com o solo o tempo todo, exceto nos deslocamentos. Então, no vôlei sentado podem competir homens e mulheres que possuem alguma deficiência física relacionada à locomoção. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. O vôlei sentado estreou, né? A seleção brasileira estreou em Pequim em 2008. O Brasil teve representantes dos dois gêneros da Olimpíada de Londres, né? Com a seleção masculina e feminina, ficando em quinto lugar. E na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Foi a conquista do bronze da seleção feminina, foi a melhor colocação. Então, aqui alguns fatos históricos para a gente entender um pouco, contextualizar um pouco a modalidade. Então, são 6 jogadores em cada time, divididos por uma rede, altura diferente, que a versão original do vôlei tradicional. A quadra mede 10 de comprimento por 6 de largura, e a altura da rede é 1,15 no masculino, 1,5 no feminino. Os sets são 25 pontos corridos e o tie-break 15 pontos. Ganha a partida quem vencer 3 sets. O mais importante aqui é a questão do bloqueio no saque, que é permitido, diferente do vôlei tradicional. Porém, os jogadores têm que manter o contato com o solo. Você vai ver nos vídeos também como são os deslocamentos e como é realizado esse bloqueio durante uma partida de vôlei sentado. Os fundamentos são os mesmos: o toque, o saque, a cortada, né? Os jogadores aqui, muito importante, os jogadores aqui são divididos de acordo com o grau de limitação. V1, com amputações e com problemas locomotores mais acentuados, e o V2, que possuem deficiências quase imperceptíveis, como problemas de articulação leve ou pequenas amputações nos membros. Dá uma olhadinha no áudio, para não me estender muito, que você vai ver como que é posicionado, como que deve ser organizado a entrada desses jogadores, né? Os que possuem deficiência imperceptível, quantos que podem ter na quadra? Então, dá uma olhadinha nos 2 áudios, são áudios curtos, né? Poucos segundos. Esse tem 24 segundos. Mas a minha intenção com esse Padlet é incentivar a pesquisa, é incentivar a curiosidade em descobrir um pouco mais, em conhecer um pouco mais sobre essa modalidade e a gente conversar um pouco mais sobre essas adaptações, sobre a empatia, a inclusão nas aulas de educação física. Tá bom? Eu vou voltar aqui, vou descompartilhar aqui, vou pedir para a Paula compartilhar novamente, tá? Mais uma vez eu coloco no chat aqui o endereço do Padlet. Você pode conversar pode entrar, trocar ideias com os outros professores. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim. O Azirleide falou uma coisa aqui muito interessante, né? Que no ano passado o SESC ofereceu uma oficina sobre goalball, né? E, infelizmente, muitos professores não tiveram a oportunidade de participar. Pode passar para a próxima tela, Paula. Vamos conversar bastante sobre isso, por favor.
Então, pensando agora, vamos partir para a interação no chat. Pensando agora no goalball, no vôlei sentado ou outras experiências que vocês queiram trazer, ou alguns comentários. Compartilhe com a gente, então, alguma experiência ou boa prática que vocês têm em relação a essas duas modalidades ou outras atividades. Pode passar, Paula, por favor. Como que vocês enxergam essa empatia, questão dos materiais? A Célia já fez o relato dela, de como foi a aceitação dos alunos, como que ela foi buscar alternativas no material, né? Os materiais durante as aulas, e também pensando no goalball e no vôlei sentado, se quiser falar sobre essas 3 modalidades. Está aberto esse espaço para a gente. Tá bom? André, é a Célia novamente. Pode falar, a Zilete Célia. comentou do curso do goalball. Eu tive a oportunidade de fazer o curso do goalball lá que o SESC ofereceu, foi lá no PUM. Foi maravilhoso o curso, foi muito bom. E depois disso eu consegui trazer a atividade para a escola. A gente realizou lá com os ensinamentos que ele fez de marcação da quadra. Os alunos montaram ali a quadra, né, os espaços com o cone, com o barbante direitinho. Eu passei as regras para eles, até facilitou para que eu pudesse compreender, porque até então eu não tinha compreendido direito, e com o curso eu compreendi. Eles fizeram a atividade e também foi muito bom. Eles participaram totalmente, foi muito legal. Foi bem interessante. Eles tiravam dúvidas, faziam questionamento, perguntavam e gostaram muito de participar. Ô, Célia, como que você fez a adaptação da bola? Eu fiz tanto a bola de basquete com a sacola, né, para poder fazer o barulho, e depois o Fernando, lá do Marrei, ele tem uma bola, mas só que é a bola de futsal, de futebol de 5, mas a bola tem barulho. Aí ele me emprestou, e daí eu trouxe para eles terem uma noção de como era o guiso da bola, o barulho, né, da bola, uma bola com barulho. Mostrei para eles, daí eles fizeram das 2 formas. Legal. E a última perguntinha, Célia, como que você fez a adaptação do gol? Com cones e barbante. Muito legal. Muito bom, Célia. Muito bacana mesmo. Os professores que participaram da oficina, depois se quiserem comentar mais alguma coisa, o goalball ele tem alguns comandos em inglês, né? Então André, pode fazer também um trabalho interdisciplinar ou um trabalho junto com a professora de inglês, para que os alunos entendam esses comandos, né? Pode falar. Eu também participei lá com a série, foi muito bom mesmo. Inclusive, o que deu foi bem legal, porque realmente tinha pessoas cegas, né? Lá, então a gente viu exatamente, né? Você que enxerga e colocar uma venda é uma coisa, participar, né? E eles que já são cegos e participar, você vê a destreza deles, né? É bem interessante, foi bem válido isso aí. É uma pena o pessoal não ter conseguido ir, mas foi de grande valia, tirou várias dúvidas da gente lá, como a Célia comentou, né? E eu vou falar da minha experiência com isso aqui lá na escola, entendeu? Acho que é outra atividade que eles adoram fazer. Eles adoram, amam mesmo de fazer, porque é um desafio, né? Você ficar com os olhos fechados. Né? Uma coisa que você falou aí no Padlet, que é muito importante, é bom salientar sempre, essa questão da classificação funcional. Porque eu tive, assim, muita curiosidade, eles tiveram curiosidade com a questão do vôlei. Então, falar, pessoal com vôlei sentado que tem deficiência. Aí, de repente, eu mostrei um vídeo, a pessoa pegou, se levantou e foi buscar a bola. Aí eles olharam e falaram, mas professora, como assim, né? Aí é importante também salientar essas questões da questão das deficiências, né? Que grau de deficiência que pode se participar, porque cada modalidade tem uma classificação. Isso, a classificação. É bem interessante falar isso para eles em questão de classificação. Uma outra coisa, quando você faz a questão do goalball, trabalhar antes a percepção de como conduzir uma pessoa. Eu faço um trabalho sempre com eles. Essa é uma atividade que eu não deixo de fazer com eles. De como eles fazer a condução de uma pessoa que é cega. Porque, né, então eu faço em dupla, eu peço para eles explorarem todo o espaço da escola, então, assim, de mostrar que tem que ter confiança, que, né, que você está fazendo
o outro tem que ter confiança em você. Então, outra coisa também que dá para fazer, legal, quando eles estão com os olhos fechados, é você pegar objetos para que eles possam manipular ou possam sentir, né, com os pés, que tipo de objeto. Então, você pode pôr coisa líquida, ou uma fruta, sei lá, alguma coisa assim, é bem interessante também isso. Eu também fiz como a Célia, usei papel celofane, para que ele faz mais barulho na bola de basquete, que eu acho que é a melhor para fazer. E eu também tenho uma bola com guiso, né? Aquela de futebol também, então é bastante interessante, só que ela é pesada, então se for muito forte acaba machucando, né? O que eu faço? Deixa eu perguntar para você rapidinho, em relação a essa condução da pessoa cega e percepção de objetos, você fez um trabalho, por exemplo, que você, a Célia e os outros professores, que os alunos têm que perceber as linhas da quadra, por isso que tem que ter o barbante, o alto relevo ali? Isso, por isso que eu fiz isso aqui, eu sempre faço isso antes, para eles também primeiro ter uma noção, né, e a questão da percepção para eles poderem sentir, porque às vezes a gente vai muito no visual, totalmente nós, né, que enxergamos, a gente vai mais no visual, né, e acaba deixando um pouquinho a questão do tato. Então, e isso ajuda eles sentirem também, inclusive em questão dos pés. Então, às vezes eles estão de sapato, eles não conseguem sentir, então tirar o tênis, alguma coisa assim, é uma coisa que deu certo, para eles poderem sentir. Outra coisa que eu sempre coloco, assim, uma pessoa como guia, atrás, quando eles ficam gol, ficam 3, né, mais ou menos como guia, então essa pessoa, para não ficar bola, não ficar saindo muito, ficar muito tempo, perder tempo, até de voltar para o lugar, então eu peço para eles baterem palma para a pessoa que foi jogar bola voltar para o lugar, né, então dá para fazer isso, e eu peço também às vezes para eles contarem passos, né, com os olhos fechados, da onde eles estão sentados, eles veem onde está marcado, mais ou menos eles contam os passos até a linha limite ali que eles têm que ir, né, que é até a zona neutra ali. Então eles também têm essa questão de noção, então eu faço esse trabalho antes para a hora que eles forem jogar, fica um pouquinho melhor, que sai melhor, porque a gente não tem muito tempo, então você tem que dinamizar. Otimizar, né, por conta dessa questão do tempo também. Pode falar. Mas era isso, eles gostam bastante de participar. Eu também já incluí interclasse goalball também, deu super certo. Muito bom. Em relação aos professores... Oi, pode falar, Célia. Só para terminar o que a Zileide colocou, é tão legal a interação deles, que depois eles pegam essas sugestões e querem colocar no interclasse. Então, já teve goalball no interclasse, já teve a corrida com a cadeira de rodinhas no interclasse, já teve uma prova de Kahoot, de perguntas e respostas, porque também foi uma ferramenta que eu usei na aula. Então, eles pegam todas essas ferramentas, todas essas atividades que a gente faz, e depois eles querem colocar no interclasse para que os outros alunos também tenham essa experiência. E daí, assim, a gente fica muito satisfeito de ver que eles querem que todos tenham a experiência também. É bem legal. Muito bacana. Se algum professor quiser pedir a palavra, quem quer que está falando? A Isabela? A Isa. Vai lá, Isa, manda bala. Bom dia, pessoal. Então, eu também participei com as meninas, e essas dicas aí que a Zi fez, que a Célia fez, eu utilizei também, eu fiz com 6º anos. Virou a sensação da escola, eles gostam muito de participar. E, né, como que é os 6º anos, uma atividade dessa, Isa? Deu certo? Deu certo. Só que assim, eu não usei o barbante para demarcar, eu usei só a fita crepe. E aí eu fiz como assim, né? Expliquei antes, falei, passa a mão, sente, né, a textura da fita, porque você vai estar delimitado, né, dessa fita. Então você tem que passar a mão para saber onde você está. E aí deu certo, fiz dessa forma também e consegui fazer com ele. Com 6º anos, quase ficou louca, mas deu certo. Deixa eu só aproveitar e falar mais uma outra sugestão. Eu tenho várias, eu tenho cordas, sabe cordas individuais, assim, lá na escola? Eu uso essa aí também, mas o que eu faço? Eu coloco essas marcações em pontos de estratégia para eles. Por exemplo, essa linha que delimita lá para eles poderem jogar, que eu falei que conta os passos, né? Que a linha é dos 3 metros do voleibol. Eu coloco ali, porque ali é um ponto que eles fazem, onde eles sentam, e é naquele pedaço que eles ficam ali onde eles ficam sentados. Então, você coloca do lado. Então, fica só delimitando ali, eu acho que é o suficiente, porque senão você perde barbante e fica crepe, você acaba destruindo também a pintura da quadra, né?
Então, esses cuidados também. Então, eu coloco só ali na frente, que é onde eles vão, maior, e onde eles ficam sentados. Então, às vezes eu mandei umas fotos aí, eu uso colchonete para que eles possam sentar. Também é uma forma de você marcar também onde eles têm que ficarem também. Então, dá certo também. Muito bacana. Então, eu já vou dar uma dica para os professores aí, ó. Nem vejam o Padlet, pergunta já para as professoras que a experiência delas é bem mais completa que o Padlet. Eu vou pedir para os professores, por exemplo, em relação ao vôlei sentado, e depois, se as professoras quiserem responder para mim 2 perguntinhas, o pessoal que fez o curso lá e tal, uma perguntinha. Os alunos conseguem realizar o arremesso, né, o lançamento no goalball? Porque ele tem que quicar em todas as áreas, né, da quadra de goalball. Os alunos conseguem fazer, os lançamentos são os mais rasteiros mesmo, porque tem aquele lançamento com giro, né? E também sobre o vôlei sentado, se alguém quiser comentar alguma coisa. Dos lançamentos do goalball, eu nem coloco, eu falo, mostro para eles, mas fica complicado. Assim, às vezes eles, só de andar um pouquinho diferente, a bola vai assim, ao contrário, né? Eu tenho uns vídeos aqui que são muito até engraçados, né? Que a gente acaba fazendo, né? Mas é mais rasteiro. Então, essa questão, antes de começar também, essa percepção deles fazerem um arremesso também, de falar para eles da questão da inclinação, de abaixar, lembra como fosse um boliche, né? Para que possa ser válido o arremesso. Mas tem uns que tem noção, mas tem outros, André, que sai assim pela lateral, né? Eu mesmo sou uma. Quando eu fui jogar, a bola saía mais para lateral e nunca ia para frente, né? Então, essa questão de percepção, porque a partir do momento que você vendo os olhos, você perde totalmente. Aí a gente faz umas sacanagens também com eles, né? Os alunos que estão ajudando também acabam sacaneando, né? Gira, muda de lugar, né? Para que seja uma coisa. Então, às vezes eles se divertem também com essa questão, né, de ser engraçado também. E do vôlei sentado é uma coisa também que eles gostam, não tem muita dificuldade, não. Mas eu acho que o goalball é que eles participam mais. Assim, que não é que participam mais, mas eles gostam mais, pedem mais para vivenciar. Excelente. Algum professor quer comentar alguma coisa em relação ao vôlei sentado? Podem colocar no chat alguma impressão, alguma coisa que queria compartilhar com a gente, alguma coisa que gostaria de comentar. Está aberto o espaço para vocês. Tem tempo ainda para a gente conversar mais um pouco. A participação dos professores é fundamental, a gente enriquece muito, né? Conhece muito da modalidade e o mais importante, né? Conhece aquilo que dá certo, né, na escola, que eles foram experiências positivas, né? André, eu compartilhei também uma foto, não sei se chegou aí, que eu fiz também, eu aproveito e faço... Aí eu boto a questão da corrida também, do atletismo também, né? Que é colocar as 2 cordas barbantes, né? Para eles poderem correr também, sentir isso aí também. Então, a gente dá para explorar bastante, não só a questão do goalball, né? Porque agora, com o novo currículo, até fala a inclusão dessa questão das deficiências, né? No decorrer dos anos, mas até então era só no ensino médio que acabava falando isso um pouquinho, né? Assim, então dava para explorar bastante. Então dá para, quando fala do atletismo, dá para poder explorar bastante isso. O próprio caderno do professor traz nessa temática, né? O circuito lá com limitações visuais, limitações motoras, né? Para que o aluno experimente isso que você está falando, né? Essas sensações, né? Importante. Outra coisa que dá para fazer, para eles poderem fazer aquele deslocamento com deficiência visual, né? É você colocar pontos da quadra. Eu usei os pontos, os cantos do voleibol. E aí faz sons diferentes. Então, ele sai de um lugar, ele tem que ir através do som. Então, por exemplo, pode ser assovio, pode ser algum apito, pode ser palmas. Aí a pessoa vai se deslocando de acordo com o som. Então, dá para eles trabalhar essa questão de deslocamento também. Muito, muito legal. Zirlei, depois que você quiser colocar aí para a gente no chat essas sugestões, muito importante, tá? A Juliana pediu a palavra, pode abrir o microfone, Ju, pode falar, comentar alguma coisa. Oi, André, tudo bom? Oi, tudo bem.
eu não tenho aula com ensino médio. Lá no Maria Luísa Bastos, o Márcio está com ensino médio, mas eu queria até compartilhar num roteiro que eu preparei essa semana, desculpa, para os 7º anos, e que a gente fez a retomada dos jogos eletrônicos, de uma atividade do primeiro bimestre, uma habilidade essencial, né? E aí, eu coloquei, eu não sei se tem como eu compartilhar aqui com vocês, se não der para me compartilhar o roteiro aqui com vocês, eu compartilho lá no grupo de educação física, onde na atividade de experimentação, eu convidei os alunos para jogar um jogo que eles têm que baixar um aplicativo no celular deles e jogar um boliche. Aí eles vão entender a dinâmica, né, do boliche, a pontuação. Aí eu peço para que eles façam um jogo real também em casa, mas aí que eles façam na cadeira, sentado, para que eles se coloquem no lugar de uma pessoa que tem uma deficiência nos membros inferiores, para que eles experimentem o boliche né, de forma sentada, se colocando no lugar de uma pessoa com deficiência. E aí, na análise e reflexão da atividade, eu fiz algumas perguntas para eles, né? Sobre a experiência de jogar o boliche virtual e real com limitações físicas. Como você se sentiu? O jogo foi emocionante, bem disputado? Aí eu coloquei também uma segunda pergunta. Supondo que você tivesse um colega com deficiência física nos membros inferiores, qual a importância da inclusão de todos em atividades esportivas? E eles não têm nenhum amigo. Na sala a gente não tem nenhum aluno com limitação. Mas eu acho que é importante, nos roteiros, a gente fazer esse tipo de reflexão com eles, porque em algum momento pode acontecer a gente receber um aluno que tem algum tipo de limitação, e esses alunos já estão preparados, ou ele tem algum vizinho, né? E às vezes esse aluno, esse vizinho, esse colega não está inserido nas atividades, das brincadeiras do dia a dia ali na comunidade dele. Então, eu acho também que é interessante a gente fazer esse tipo de abordagem, né? Em qualquer tipo de assunto, em qualquer modalidade. É só a minha contribuição aqui para a aula de hoje também. Obrigada. Obrigado a você, Ju. Muito interessante. Você acabou de falar agora uma situação que eu até me lembrei, né? Tem a esgrima paralímpica, né? Então, eu poderia, por exemplo, no roteiro, fazer menção, alguma coisa em relação à esgrima paralímpica, como você falou. Trabalhar a empatia, trabalhar essa inclusão e independente do conteúdo, trazer, como você falou, jogos virtuais, numa temática lá do 7º ano, trazer essa reflexão, muito importante também. Eu gostaria de pedir para você, se você puder compartilhar com a gente esse roteiro no WhatsApp ou aqui, se você conseguir, muito bom, parabéns mesmo. Algum professor quer colocar alguma coisa? A Michelle colocou aqui que é muito legal essa troca de experiências, a Zirleide falou a respeito, colocou algumas fotos das atividades que ela realizou. O Haroldo colocou que os jogos sensoriais é muito importante. Jogo de reagrupar por olfato, tato, bol, aula, jogos sensoriais, jogos adaptados com eles é muito importante, né? A Zirleide elogiou bastante a sugestão da Juliana, né? Muito interessante. E a Ju falou que vai compartilhar aqui no grupo aqui. Mais algum professor quer comentar alguma coisa? Ou o Júlio, ou a Paula quer fazer algum comentário? Está aberto o espaço. Quiser comentar? Júlio, Paula, querem falar alguma coisa? Oi, André. O Júlio tem um probleminha técnico lá. Então, só parabenizar os professores. Eu acho que essa formação fica bem mais interessante quando há exemplos concretos, né, de como os professores têm trabalhado essas modalidades, têm adaptado, né, na verdade, nas escolas. Isso é muito importante. Parabéns a todos os professores.
O Getúlio colocou uma situação aqui bastante interessante aqui, né, professor, né, que às vezes as escolas têm escassez desses materiais, né, até para trabalhar os esportes adaptados e paralímpicos, né. Então, ele fala dessa questão da criatividade, do professor correr atrás para poder trabalhar tudo isso, né, utilizando a criatividade, conhecimento, as ideias, né. E o Haroldo também parabenizando o compartilhamento de ideias dos professores, essas experiências. Eu só quero agradecer, mais uma vez, o trabalho de vocês é fundamental para que isso aconteça. O relato de vocês é um relato de quem tem amor, de quem tem cuidado, de quem supera todas as dificuldades. Nós estamos vivendo um ano de muitos obstáculos, de muitas coisas novas. Eu só tenho a agradecer o trabalho de vocês. Parabéns, né? Vou postar o material no grupo, no blog. Aí vocês fiquem à vontade para compartilhar, adaptar para a realidade de vocês, colocar sugestões lá. Muito importante, o trabalho de vocês é um trabalho de excelência, tá? Mais uma vez agradeço a Paula, essa pessoa. Se você quer uma dica de maquiagem, procure a Paulinha. Se você quer conversar sobre educação física, procure a Paulinha. Ela tem bastante conhecimento, bastante simpática, né? E essa menina me ajudou bastante. Agradeço também o Júlio e a participação de todos os professores. Muito obrigado e até a próxima ATPC de Educação Física. Dentro de minutos, o formulário estará aberto para respostas. Obrigado e até mais. Obrigada, André. Tchau.